Palavra do Senhor, vamos para a palavra de Deus, aleluia. Meu irmão Xandão, sempre uma alegria receber você, viu? A Elaine, sua esposa, irmão Xandão, que é o mais novo contratado do meu, segurança, né? Professor de jiu-jitsu, mas sabe que eu vou perder? Obrigado. Ó, tem o Fernando também, que é de jiu-jitsu também, não é professor, mas ficou uns anos também, né, irmão Fernando? Acho que uns 200 anos fazendo jiu-jitsu aí. Falar para você, ele fez jiu-jitsu junto com o Noé, na arca eles treinavam lá. Benção demais, Fernando, Deus abençoe, bom ver você também aqui, a Michele, e bom ver todos vocês aqui, né, que bênção demais. Queridos irmãos, nós vamos nesta noite deixar o Espírito Santo fluir nos nossos corações, e nós vamos ler alguns textos aqui, e eu quero que você abra sua Bíblia comigo, 1 aos Coríntios capítulo 15, 1 aos Coríntios capítulo 15, glória a Deus por isso, bênção demais. E nós vamos ler o versículo 3, e irmão Nardo, é na NAA, tá? Sempre vai ser, quando alterar eu aviso vocês, a Nova Almeida atualizada. 1 aos Coríntios capítulo 15, versículo 3, olha só o que o apóstolo Paulo escreveu. Antes de tudo, entreguei a vocês, ou seja, eu, Paulo, entreguei à igreja de Corinto, o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, olha só, ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Olha só como o apóstolo tem essa importância, dá essa importância, irmão Patrick e demais irmãos, para a palavra de Deus. Ele diz, Cristo Jesus, ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Versículo 4 diz, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Olha só que palavra, irmão Dinei, segundo as Escrituras. E aí no versículo 5 diz, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Versículo 6, depois foi visto, depois da ressurreição, por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Esse dormir, né, que o apóstolo Paulo está dizendo, não necessariamente é literal, que o crente quando morre está dormindo, inconsciente. Não, esse dormir é uma figura de linguagem para morte física, né? Então o apóstolo Paulo é tão cuidadoso, que quando ele fala dormir, é porque ele quer dizer o seguinte, o meu Jesus venceu a morte. Como eu vou falar que a morte matou um crente? Esse crente está dormindo, conforme Jesus disse em João capítulo 11. Nosso Jesus venceu a morte. Nosso Jesus venceu a morte. Sempre tem uma resposta para a incredulidade das pessoas. Se ele venceu a morte, por que as pessoas morrem, pastor? Eu falo, se ele venceu a morte, e eu provo que ele venceu a morte, quando ele voltar, ele vai ressuscitar os crentes que morreram. Isso é vencer a morte. Aleluia, glória a Deus. Então está aí, versículo 6, né, que nós estamos lendo. Olha lá, depois foi visto por mais de quantas pessoas? Diga comigo, 500 irmãos. Quantos irmãos? 500. Jesus foi visto, depois que ele ressuscitou, por mais de 500 irmãos. Amém? Glória a Deus. Vamos lá para Atos capítulo de número 1. Atos 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos no versículo de número 3. Atos 1, 3 diz assim: depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. Presta atenção, o primeiro verso que nós lemos, dobre sua atenção aqui. O primeiro verso que nós lemos, quem escreveu foi Paulo. Esse daqui que nós estamos lendo, quem escreveu foi Lucas. Não há contradição nenhuma, para você ver que a Bíblia, uma coisa encaixando outra, né? Uma coisa se encaixando aqui, 40 dias e falando coisas relacionadas ao reino de Deus. Versículo 4 diz assim, Nato, versículo 4, olha só, quem está aí? Versículo 4 diz assim, e comendo com eles, deu-lhes essa ordem, a ordem de Jesus: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, o qual vocês ouviram de mim. Qual é essa promessa? Olha o versículo 5, porque João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Versículo 5 diz, porque João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Quem está falando aqui? Quem escreveu? Quem falou?
Quem escreveu? Quem escreveu? Quem falou? Confundi você. Quem está dormindo, diga aleluia. Você está dormindo, irmão? Aí não, varão. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Agora, queridos irmãos, vamos para o verso de número 14. Todos estes quem? Os crentes, unânimes em oração, unânimes em oração, unânimes em oração, unânimes em oração. O que eles estavam fazendo em oração? Esperando por essa promessa, irmão Marciano. Essa promessa que Jesus fez, que Deus tinha feito. Escute, todos estes perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, com as mulheres, com as mulheres, com as mulheres, com as mulheres. Tem lugar que mulher não pode fazer nada. As mulheres, está aqui, está aqui, está aqui, as mulheres. Joel, inclusive, meu irmão, já vou continuar a leitura, mas Joel profetizou num tempo em que mulher não tinha ofício, não tinha ministério. E Joel disse uma coisa interessante. Joel disse: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Você já ouve a palavra carne na Bíblia, você já fica com preconceito. Não, está falando sobre todos os seres humanos. E aí diz: os seus filhos e suas filhas profetizarão. Ou seja, agora os profetas não vão ser como o Antigo Testamento, que recebia o ministério, o profeta, um homem. Mas agora a unção do Espírito Santo toca em homens e mulheres na nova aliança. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos. E isso se cumpriu. Todos esses perseveraram unânimes em oração, ainda versículo 14, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus. Até ela estava orando, obviamente, claro. E com os irmãos dele. Irmãos de quem? De Jesus. Cadê aqui? Né? Enfim, vamos lá, vamos deixar para... Versículo 15. Naqueles dias, Pedro se levantou por meio dos irmãos. Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas. Um grupo de 120 pessoas. Um grupo de 120 pessoas. Conforme o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 15, quantas pessoas o Senhor Jesus apareceu? Quantos irmãos? Para mais de 500 irmãos. Só que aqui a igreja está orando, o Senhor Jesus já tinha subido, né, aos céus, à destra de Deus. E aqui diz que Pedro se levanta no meio dos irmãos, num grupo, né, com um grupo de mais ou menos 120 pessoas. A palavra de Deus não tem nenhum objetivo para poder ser exato. Tinha exatamente 120 pessoas, ou exatamente 500 pessoas. Mas eu quero só te dizer o seguinte: Paulo diz que Jesus aparece para mais de 500 pessoas. E agora aqui Pedro se levanta com um grupo, vamos colocar 500, e um grupo de 120 pessoas. A pergunta que eu faço para a igreja Pleno Evangelho: cadê os 380? 120 estavam orando, quem está entendendo isso? 120 estavam unânimes em oração. 120 estavam aguardando a promessa. Só que ele apareceu para 500 pessoas, para mais de 500 pessoas. Eu só estou colocando 500 agora, só para nós, tá bom? Para não ficar toda hora tendo que reforçar que é para mais de 500. Ele aparece para 500 pessoas. Só que aqui se levanta um grupo de 120. Cadê os 380? Cadê as 380 pessoas que viram o Senhor Jesus também? Todas elas ouviram: fiquem em Jerusalém. Todas elas ouviram: espere para a promessa do Pai. Todas elas ouviram, mas só 120 estava aqui. Escute, começo dizendo para você: não
é suficiente só estar num ambiente onde Deus fala. É importante você obedecer o que Ele fala. Deixa eu molhar o bico. É importante você ouvir as promessas de Deus? Sim. É importante você ouvir. Por exemplo, Judas Iscariotes. Ele ouviu que sentaria num trono para julgar. E Jesus falou, era fake isso? Não, era verdadeiro isso. Mas ele abriu mão do seu ministério, escolhendo o erro, escolhendo o pecado. E ele viveu o que Jesus tinha falado? Não. Preste atenção. Escute. Vamos tomar posse em tudo que Deus está falando para nossas vidas. Em tudo, pastor, em tudo, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, Tiago 1,17. Vamos tomar posse de tudo que Deus fala. Vamos acreditar em tudo que Deus fala, tudo que Deus ministra nos nossos corações. É uma escolha. Querido irmão, ia mudar a vida desses crentes. Esses crentes teriam suas vidas mudadas com o cumprimento dessa promessa. Uai, qual promessa, pastor? A promessa do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo de número 1. Aleluia. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quantos são esses todos? Quantos são esses todos? Você está com medo de falar? 120. Nós estamos no capítulo 2 de Atos. No capítulo 1 falou que se levantou cerca de 120. Quem está aí ouvindo? Todos estavam reunidos no mesmo lugar. O que eles estavam fazendo nesse lugar? Number 1, esperando a promessa. Número 2, que eu não sei falar em inglês. Não, sei inglês. Inglês. Número 2, o que eles estavam fazendo? Obedecendo ao Senhor Jesus. Ficar em Jerusalém. Quem está entendendo? Número 3, o que eles estavam fazendo? Já estava orando, meu irmão, unânimes em oração. Porque preste atenção aqui, meu irmão, Jesus Cristo estava à destra de Deus. E Jesus Cristo disse, se eu não for, o Espírito Santo não virá. É necessário, é importante, é indispensável que eu vá, para que vocês entrem numa dispensação linda, no ministério do Espírito. Se o ministério que trouxe condenação, que é aquele que Moisés no Monte Sinai recebeu, se esse ministério que trouxe condenação, que é as tábuas da aliança, se esse ministério teve glória, quanto mais o ministério que traz justificação. Aleluia. É o ministério do Espírito. Ok. Eles estavam ali sentados. Versículo 2. Olha o cumprimento da promessa acontecendo. Quando Deus fala, Deus cumpre, não adianta. Quando Deus fala, Deus cumpre. Quando Deus fala, Ele cumpre. Versículo 2. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Versículo 13. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles, cada um individualmente, porque eu não sou igual a você, nem você é igual a mim, você não é igual ao irmão que está do seu lado. Todos nós temos habilidades, dons da parte de Deus diferentes, porém todos nós vamos trabalhar em prol do reino de Deus. Ainda no 3, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Versículo 4 diz, todos ficaram cheios do Espírito Santo, amém? Amém? Aleluia. Quantos são esses todos? Está muito claro isso? Ok? 120. Mas eu te pergunto de novo, cadê os 380? Não eram 500 que ele apareceu? Deixa eu te perguntar aqui.
você levar embora essa pergunta aqui. Em qual grupo você quer fazer parte? Dos 120 ou dos 380? Em qual grupo você quer fazer parte? Dos 120 que receberam o cumprimento da promessa? Ou você quer fazer parte dos 380 que ficaram longe da promessa? Eu quero fazer parte dos 120. Eu quero fazer parte dos 120. Fala para quem está do teu lado aí, fala assim, ó, eu quero fazer parte dos 120, varão ou varoa, né? Você percebe uma coisa, meu irmão, irmã Valéria, você percebe uma coisa, você recebe o que Deus promete quando você crê e persevera. Você recebe o que Deus promete quando você crê e persevera. Preste atenção, ei. O Espírito Santo dentro de nós é automático na conversão. Quem recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo faz morada nele. Se nasceu de novo, o Espírito Santo faz morada nele, está dentro dele. Mas o poder do Espírito sobre o crente não é automático não. O crente precisa pedir, precisa bater, precisa buscar, precisa desejar. Eu quero dizer para você, pleno evangelho, que existe uma segunda experiência, uma experiência após a salvação, que é a experiência do revestimento de poder, que é a experiência do batismo com o Espírito Santo. Basta olharmos o capítulo 1, quando Jesus disse, espere pela promessa do meu Pai. Ora, Jesus estava falando para homens que nasceram de novo. Jesus estava falando para homens que tinham recebido já um novo nascimento. E ele está dizendo, espere pela promessa do meu Pai. Ora, se essa promessa se refere ao novo nascimento, não faz sentido Jesus falar, espere pela promessa. Uma coisa é o novo nascimento, outra coisa é o poder do Espírito Santo. E Satanás e os seus demônios, através de enganos, de ensinos enganosos, têm distorcido a vida de crentes. Para quê? Para que esses crentes não busquem esse revestimento que vem do alto. E sabe qual é o resultado, queridos irmãos e irmãs, homens de Deus que aqui estão? Sabe qual é o resultado desse revestimento de poder? Você sabe qual é o resultado? Olha só, o mesmo capítulo de número 2, e nós vamos ver agora o versículo de número 41. Após o cumprimento de Atos 2, do dia de Pentecoste, aí diz no finalzinho, então os que aceitaram a palavra, ou seja, Pedro pregou a palavra, aí então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então a igreja tinha um grupo de 120 pessoas aproximadamente. E aí vem esse poder capacitador. Aí vem esse poder capacitador. Aí vem esse poder capacitador. E deixa eu falar, eu não estou falando para um nem para dois, eu estou falando para a nossa igreja, que crentes não estão buscando. Esse poder capacitador veio, e o que aconteceu? Pedro pregou debaixo desse poder, Pedro pregou debaixo dessa unção, Pedro pregou debaixo dessa capacitação do Espírito. E o que aconteceu? As pessoas ouviram e se converteram. E houve um acréscimo na igreja de 3.000 pessoas. O pastor Coutinho vai orar pelos membros da igreja pelo Evangelho. Incomoda, Senhor, eles de madrugada. Pouco amém, né? Maravilha, tranquilo. Dá tempo para você sair, pastor, quero sair da igreja, tchau, tchau. Incomoda os membros, incomoda homens e mulheres, incomoda, Senhor, para ver se dá aquela despertada e reconheça que nós precisamos dessa unção.
e reconheça que nós precisamos desse poder do alto. Eu não entendo, meu irmão Xandão, eu não entendo como pessoas que eu batizo, ou em outras igrejas também, são batizadas, e não existe um desejo ardente de buscar pelo poder do Espírito Santo, pelo batismo com o Espírito Santo. Não tem um desejo. Eu me lembro que em 2008 eu ficava batendo no chão, dando tapa no chão, clamando, buscando, porque eu queria esse poder, esse revestimento. Todo mundo sabe disso. Já contei isso já por 3.000 vezes. Aí chegou o irmão Jefferson, o diácono Jefferson, cadê o diácono Jefferson? Está ali, o diácono Jefferson. Pai, fui para o monte. Como que foi lá? Recebi o batismo com o Espírito Santo. Ô, inveja. Amarrado, Senhor. O que eu recebi? Ah, Senhor, eu ia para o quarto e falava: Senhor, eu quero. Cadê a busca, irmãos? Cadê a busca? Graças a Deus eu tenho pessoas aqui que não acreditavam nisso, e hoje são batizadas com o Espírito Santo. Escuta uma coisa aqui, meu irmão. 3 batismos. Nós não vamos abrir, mas Hebreus 6 vai dizer: doutrina de batismos. Batismo no corpo de Cristo. O que é batismo no corpo de Cristo? É quando o Espírito Santo convence você do pecado, da justiça e do juízo. E o que ele faz? Ele convence você do pecado, e o Espírito Santo, e você vai lá e recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador. O que acontece? O Espírito Santo, o que ele faz? Ele vivifica você, ele regenera você, ele te faz uma nova criação. E o Espírito Santo pega você e coloca você e batiza você no corpo de Cristo, e você passa a fazer parte. Você é membro do corpo de Cristo agora. Você é membro da igreja agora, corpo místico de Cristo Jesus, corpo espiritual de Cristo Jesus. Batismo no corpo de Cristo. O batismo nas águas é quando o pastor Coutinho pega você, ou o seu pastor, e fez o quê? E mergulhou você nas águas. Escute, batismo no corpo de Cristo é quando o Espírito Santo mergulha você em Cristo, no corpo de Cristo. Batismo nas águas é quando o pastor Coutinho pega você e mergulha você nas águas. Mas agora o batismo com o Espírito Santo, o batizador é Jesus. Conforme João disse, João Batista, e ele batizará com o Espírito Santo. O meu instrumento que eu uso é água, mas o que ele vai usar para batizar vocês é o Espírito. Ou seja, no batismo com o Espírito Santo, Jesus pega você e mergulha você no Espírito. E aí você se torna uma testemunha de Cristo, assim como Pedro foi, e assim como várias pessoas, homens e mulheres de Deus. Ei, jovens, desejem. Mas sabe qual é o problema? O problema é que você ouve muita falácia, a pessoa tremendo ali. Para que o Espírito Santo não faz isso? Pare de preconceito. Ah, para que é cair no Espírito Santo? O que é isso? A Bíblia, onde está isso? Pare de preconceito. Por um acaso a nossa doutrina, ou a nossa igreja, ou regra, ou aquilo que a gente crê, consegue colocar o Espírito Santo dentro de uma caixinha e determinar como ele deve agir? Ou o que a Bíblia diz em João 3, diz que o Espírito Santo, assim como o vento, não sabe de onde vem, nem sabe para onde vai, assim são os nascidos do Espírito. Pare de preconceitos e abra o coração para a unção de Deus. Se Deus quiser pegar pessoas hoje aqui e trazer uma unção, para a pessoa começar a rir, dar risada, gargalhadas de alegria, Deus pode fazer. Se o Espírito Santo quiser tocar pessoas aqui, fazer com que pessoas chorem, Ele faz. Chorando, rindo, pulando, rodando, seja o que for, caindo. O que importa é que o Espírito de Deus, Ele opera da forma que Ele quer. E essas manifestações são para trazer benefícios para a igreja. Capítulo 2 de Atos diz que eles estavam sentados, sim ou não? Estavam sentados esperando a promessa, sim ou não? Quantos estavam? 120. Você vai sair com esse número de 120 aqui nessa noite. Aleluia. Profetizo que vai cair um pix de 120 reais na sua conta essa noite. Olha como você recebeu. Eu peguei os 6, era só uma cama de gato. Ok, estavam 120 sentados. Eles estavam sentados.
120 crentes sentados. Sentados. Antes do revestimento de poder. Porque depois eles foram chamados de bêbados. Eles foram chamados de bêbados. Bêbados. Sentadinho, comportar. É raro. Um bêbado sentado, comportadinho, é raro. Já estava acontecendo naquele cenáculo, sabe o quê? Era um de um lado, outro no chão, o outro para cima, o outro pulando, o outro. Eu só sei que sentadinho não estava. Estavam todos. 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 Toca todos aqui nessa noite, Senhor. Todos. Todos. Soqueste camassura bacalabaramas. Todos. Mais. Sinta a presença de Deus, irmã Andréia. Eu não preciso falar o seu nome para você receber, irmão. Pode pegar essa. Todos. Todos nessa casa, todos. Se há um Espírito Santo que me usa nessa noite, aos que crerem começam a receber dessa unção. O pastor prega para todos. O meu desejo é para todos. Prego para você crer. Todos. Nós vamos ver as crianças recebendo também. Todos. Todos. O Senhor Jesus vai fazer coisas extraordinárias na nossa cidade de Ourinhos. É cansativo quando a gente vai no nosso braço. É cansativo quando a gente vai da nossa forma, do nosso jeito. Mas debaixo da unção, cadeias se quebram sem força nossa. Debaixo da unção, os demônios correm sem força nossa. Aleluia. Com todo respeito, mas perceba o seu comportamento ao ouvir o que você está ouvindo. Ei, estou vendo pessoas recebendo aqui. Eu estou vendo pessoas recebendo aqui. Olha a forma como vocês estão se comportando enquanto vocês recebem. Olha só. Você faz uma análise de você mesmo. Eu estou aqui para trazer essa análise. Olha como vocês estão. É vocês que têm que saber. Aqui não tem lugar para timidez não, irmão. Aqui não tem lugar para timidez não. Abra o teu coração. Isso, pega, recebe, em nome de Jesus. Há uma unção de Deus. 120 crentes, depois se tornaram 3.000 crentes, depois foi para mais acréscimo de 5.000 crentes. Ei, está faltando homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Não dá para você ser carregado na costa pelo seu pastor. Não dá para você ser carregado na costa da unção do teu pastor, esperando só do teu pastor. Eu estou aqui como mensageiro de Deus dizendo para você: desperte, essa unção é para você também, essa capacitação é para você também. Vamos juntos, você não está trabalhando para o pleno evangelho, nós estamos trabalhando para o reino de Deus. Homens e mulheres, recebam em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Aleluia. 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 Eu recebo mais de Deus. A grande pergunta para nós nessa noite é: quem nós escolhemos ser? Qual grupo nós queremos pertencer? Ei, Pleno Evangelho, eu quero ser bem calminho aqui nessa noite. Não quero gritar, não quero falar. Eu só quero, nesta noite, eu não sei amanhã, domingo, mas nesta noite, que o Espírito Santo toque você e você deseje pelo Espírito Santo o poder dele, a unção dele. Ei, eu já recebi milagres pela televisão, eu já recebi milagres pela rádio, eu já recebi palavras proféticas pela rádio. Deus faz do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Eu já recebi milagres. Um dia assistindo pregações, eu já recebi poder do Espírito Santo sobre a minha vida. O desejo de Deus é encher a nossa igreja. Eu não estou para fora agora pregando na igreja dos outros. Eu estou falando para a nossa igreja, para a igreja Pleno Evangelho. Homens e mulheres, levantam-se, levantam-se. Eu já tive experiência de impor a mão sobre pessoas e pessoas receberem o batismo com o Espírito Santo. Paulo chega em Éfeso, capítulo 19 de Atos. A primeira pergunta de Paulo é: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? A primeira pergunta de Paulo foi essa: vocês receberam, ou seja, vocês foram revestidos de poder? E eles falaram: nós nunca ouvimos falar do Espírito Santo. E Paulo disse: então, que batismo vocês receberam? O batismo de João Batista. E Paulo começou a ministrar sobre Cristo. Eu vou falar tudo aqui nessa noite, meu irmão. Sabe qual é o problema? Estamos muito racional demais. Queremos entender racionalmente todas as coisas. Preste muita atenção. Nós não podemos nos envergonhar. Eu não me envergonho da unção de Deus que Deus trouxe eu até aqui. É tudo por causa da unção. Não é capacidade do pastor Coutinho, não. Eu era eu não era um dos melhores da escola, não. Eu era malemar na escola. O que Deus está fazendo na minha vida é tudo por causa da unção, do poder do Espírito Santo. Acredito no que eu estou te falando. Aí eu não vejo muita coisa, pastor, que Deus está fazendo na sua vida. Ok, é opinião sua. Mas só sei que tem vidas sendo transformadas, curadas. E só você olhar para pessoas aqui. Estamos querendo entender muito racionalmente. Muito. Abra o seu coração para o mover do Espírito Santo. Abra o seu coração para Deus agir. Preste atenção, não tem a ver com do tipo: então me prova que você é de Deus, então me cure nessa noite. Não adianta nada, filho. Isso é incredulidade, isso é desafio. Quando pediram para Jesus: me mostra um sinal para que creiamos em ti. Jesus falou: uma geração perversa e incrédula me pede sinal. Vocês vão ter um sinal só, o sinal de Jonas. Não existe. Eu creio que nesta noite o Senhor possa tocar em vidas, arrebatar vidas, arrebatar pessoas, trazer cura. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu creio que Deus, pastor, mas Deus pode fazer? Forçadamente não. Se você não dá lugar, se você não crê, nada acontece. Escute, em Nazaré, Igreja Pleno Evangelho, o Senhor Jesus não pôde realizar muitos milagres. Por que, Lucas Medrado? Por causa da incredulidade deles. E eu vou te dizer mais ainda, hein? Posso falar mais? Não está querendo, mas eu vou falar. Não precisa, ou melhor, não que não precisa. Necessariamente você ir lá numa viagem longa para Benerim para receber de Deus, a unção de Deus. Embora nós cremos, honramos a vida dele, você pode receber nesta noite. Um dia eu fui numa igreja, numa cidade aqui perto,
E o membro dessa igreja disse: sabe o quê? Pastor, o meu sonho é conhecer o seu ministério e congregar um dia com vocês. O sonho dele. Sabe por que Jesus não pôde fazer tantos milagres em Nazaré? Sabe por quê? Porque Nazaré não recebia, não honrava. Nazaré achava Jesus comum. Sabe o que Jesus, a cidade de Nazaré fazia? Sabe o quê? Ele é o filho do carpinteiro. Ele é só o filho do carpinteiro. Se não, meu irmão, preste atenção, preste atenção. Deus não pode fazer coisas, milagres, quando há um coração que não crê. Eu não falo para um, eu não falo para dois, eu falo para a nossa igreja. Queridos irmãos, em nome de Jesus, abram o coração de vocês para o mover do Espírito Santo, para o poder do Espírito Santo em nós. Que Deus venha, seja hoje, ou seja amanhã, ou seja domingo, que Ele venha sobre as nossas vidas. Quem já foi batizado com o Espírito Santo, já foi, mas precisa se encher dia após dia. Aqueles que não foram, busque a promessa do Pai. As almas estão esperando eu e você. As almas estão esperando. Quando você se enche do poder do Espírito, quando você se enche do Espírito, é menos de você e mais de Deus. E quando é menos de nós é tudo muito bom. Quando é menos de nós é menos orgulho, é menos preocupação, menos ansiedade, é menos... Como que é quando você pensa só nas suas coisas? Egoísta. É mais ou menos assim. É menos egoísmo. Porque você recebeu a Cristo, recebendo uma palavra todos os domingos do pastor Coutinho, lá nessa igreja, e não passar isso adiante, meu irmão, tem que tomar cuidado para não ser um egoísmo. As almas estão esperando os convites de fogo que sairão da nossa boca. Encher do Espírito é menos de nós e mais de Deus. Ei. Escute. Mais gente aí. Ok. Atos 6. Atos 6. Versículo 1. Escute. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Versículo 2. Então os 12 apóstolos convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. O que os apóstolos estavam dizendo: nós não vamos parar de pregar a palavra, dedicar o tempo em oração, em pregar a palavra, para ficar servindo as viúvas. O versículo 3. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens. Aqui começou o diaconato. Escolha os 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito, de boa reputação, cheios do Espírito, e cheios de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço ou ministério. Nós já estamos partindo. Meu amigo, passou a hora rapidamente, hein? Poxa vida, irmão Lázaro, depois você canta aqui já faz um tempo que... Ontem você estava na aula, estava bonzinho na aula.
Você escuta a rádio todo dia, o irmão Mancardo e o irmão Jefferson, né? Aí o irmão Edivaldo foi lá e pediu a música do Lázaro. Só que o Edivaldo mandou, toca Lázaro Ramos. O Lázaro Ramos é o ator, meu irmão. E eu ao vivo, vai falar que você errou no tecladinho. Ele mandou, não, pastor, eu errei mesmo, de verdade. Aí o Rodrigo já mandou para mim, pastor, o Edivaldo converteu o Lázaro Ramos. Amém, meu irmão, glória a Deus. Imagina se ele se converte mesmo, meu Deus do céu. Aí pediu certo, Lázaro, né? Manda pro irmão Lazinho, digo Jefinho, e mandou. O versículo 3, olha lá o que diz: por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Para que esses homens, irmão Alain e demais irmãos, para que esses homens foram separados? Para servir as viúvas, para servir a mesa. Não era para falar, não era para estar aqui pegando o microfone e falando, não era para tocar, não era para servir a mesa. O que esses homens precisavam ter? Qual era o critério? Boa reputação, para servir a mesa, cheio do Espírito Santo. O pastor entende isso, o batismo com o Espírito Santo? Sim, e uma outra hora a gente pode falar sobre isso. E número 3, cheio de sabedoria. O que é isso? Cheio da palavra. 2 exemplos. 2 caras que estavam no meio desses 7. Entre os 7 tinham 2, Estevão e Filipe. Não vai fazer isso agora não, mas na sua casa, pega a sua Bíblia na sua casa, vocês, crianças também, o irmão Henrique e demais crianças do nosso meio, pegue na sua casa, Atos capítulo 7, na tua casa, anote isso, e você vai ler a pregação de Estevão, e você vai me responder se aquele cara era cheio de sabedoria. É impressionante. Ele vem de Gênesis e vem vindo. Vamos dizer, antigamente foi forno. Ele vem vindo. Abraão, Isaac, e Jacó, e vem vindo. Mas ele falava desse jeito, pastor? Eu acho que sim. O cara era, rapaz. Como eu queria sentar, irmão Guinho, imagina, e ouvir uma pregação como de Estevão. E ele vinha, o conhecimento daquele cara. E ele era um dos diáconos, cheio de sabedoria. E Lucas Medrado, cheio do Espírito. Porque não é possível alguém que está pregando e as pessoas travam o dente de raiva e começa a apedrejar ele. É impossível alguém vazio do Espírito olhar e dizer: Senhor, perdoa-os. Quando você, eu vou profetizar aqui no nome de Jesus que a nossa igreja vai crescer na leitura bíblica. E você vai aprender a valorizar aquilo que eu tenho pregado ainda mais. Eu sei que você valoriza. Você vai receber as conexões enquanto eu estiver ministrando. Quem lê a Bíblia sabe como nós estamos aqui operando aqui. Irmão Tom, e esse Estevão pregou cheio do Espírito. Isso no capítulo 7. Aí no capítulo 8 nós vemos quem? Um outro diácono pregando. Qual o nome dele? Filipe. E aí, meu irmão, diz que Samaria dava unânime atenção à pregação de Filipe. Por quê? Porque Samaria, a cidade de Samaria, estava vendo os sinais que Filipe realizava. Quais eram esses sinais? Coxos estavam andando, paralíticos eram curados, endemoniados gritavam. É normal os demônios gritarem, estão desesperados. Aquela risada, não é possível alguém que está perdido e condenado ficar dando risada, está desesperado, não tem chance mais para ele.
É só uma forma de dizer, ha, 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 tipo, eu estou aqui. Ei, você está perdido, filho, você está perdido, não tem mais chance para você. Agora para a igreja, eita, para a igreja tem, filhinhos, escrevam essas coisas para que não pequem, mas se pecar, temos um advogado no céu, Jesus Cristo, graças a Deus, que para mim e para você tem jeito, ainda que o justo caia, 7 vezes o Senhor levanta de todas elas. Eu já quero profetizar, pode aplaudir a Jesus, aleluia. Se porventura tem alguém aqui, ei, sou mandar que BDB calabara, ei, vou falar de ponto geral. Se tem alguém aqui dizendo o seguinte: será que Deus ainda tem algo na minha vida? Porque aconteceu alguma coisa no meio. Pastor, deixa eu te falar aqui, preste atenção. O que aconteceu não anulou o que Deus disse a teu respeito. Pega essa! Eu prefiro falar em modo geral, não quero ser específico para alguém, porque senão os outros não recebem. Receba essa palavra como específico a você. Olha para quem está do teu lado, fala assim, eita, nós estamos acabando já, meu Deus do céu. A conferência do poder do Espírito Santo. O legal é que não vai ser, no meu caso, não é 17, 18, 19, no meu caso é todos os dias com você aqui, aleluia. Mas fala para quem está do teu lado, fala assim, ó, nada de ser religioso, irmão, fala para ele. O que é o religioso? O que está em religiosidade? Eu estou falando religioso no mau sentido da palavra, tá? Não na pessoa piedosa, religiosa, é legal, mas estou falando na religiosidade. O que é a religiosidade? O que é a religiosidade? Vídeo legal, vídeo bacana. E a esposa está chegando. Opa! Senhor meu Deus, eterno Pai, poderoso é o Senhor na batalha, bendito é o Senhor. E tem como ser pior, viu? Aqueles que falam, eu não sou assim, não. Eu fico vendo. Não, meu irmão, escolha ser de fato um crente. Cutuca quem está do teu lado aí. Fala para ele: o mundo aguarda a manifestação dos filhos. Não é de pessoas na religiosidade, não. É a manifestação dos filhos na igreja. Não é para você falar na igreja, não. Na igreja, oh, meu Deus, eita, 1, 2, 3. Lá fora, eu vou falar, meu bom mestre. Compra e não paga. Pastor está sabendo que alguém não comprou e não pagou. E nunca pense que pregação minha é para dar indireta. Talvez eu veja problemas em vocês e por isso eu trago esse ensino para a gente solucionar por meio da palavra, amém? Mas, meu irmão, não estou falando de você que passou por crise financeira, você que... Nada disso, não distorce o que eu estou pregando. Qualquer um pode tentar distorcer. Distorceram até o que Jesus falava. Tentaram distorcer. Distorceram até o que o apóstolo Paulo disse. Como Pedro mesmo disse. Que distorcem as palavras de Paulo, assim como distorcem as demais escrituras. Então, mas escute, nós precisamos de homens e mulheres. Eu vou melhorar isso aqui. Nós precisamos de Estevão e Filipes, que estão prontos para servir, que estão prontos para abrir mão da evidência, para estar servindo à mesa. E na hora certa, em momentos certos, aparecem trazendo a mensagem. Quem está entendendo isso? Seja de bom testemunho. Seja cheio de sabedoria. Se você chegou até aqui, errou. Ei, daqui para frente, amém? Estamos entendidos? Seja cheio de sabedoria. Vai para a palavra de Deus. Comece a ler. Mas não lê para achar o que você está procurando, no sentido, eu quero achar. Lê, Senhor, eu estou aqui para ler. Espírito Santo, me ensine. Aí você vai ver Deus falar com você. Quem já foi repreendido já na palavra de Deus? Levanta a mão. Rapaz,
Levantar as pernas, né? Quem foi corrigido já pela palavra de Deus? É isso. Deus corrige aqueles que Ele tem por filho. Deus fala com a gente, mas assim, você não pode estar com... Você tem que estar atento com o que o Espírito Santo vai falar. Se Deus quiser, um dia vocês vão ter uma cadeira confortável para vocês ouvirem minhas 2 horas de pregação, se Deus quiser. Vocês vão ter a cadeira de massagem, tá amarrado, brincadeira, rapaz, é? Colocar a cadeira de massagem para os irmãos, imagina, aí vocês dormem, já estão quase dormindo, já tem gente, já tem gente que já está, pastor, não para logo. E se você interceder no pensamento que não for de Deus, já trava a língua do pastor agora. Não vai funcionar, mano. Não vai. O cara fala, não vai funcionar, né? Ele está dizendo dele mesmo. Não. Eu estou dizendo do Senhor. Na quinta-feira que eu preguei lá na igreja do pastor Andreir, eu falei, quem quer receber a unção do Espírito Santo, vem aqui neste lugar, vem aqui na frente. Meu irmão, tinha gente que veio correndo. Eu recebi uma mensagem no meu Instagram de uma pessoa dizendo, eu não iria, pastor, eu sou da igreja do pastor Andreir, e eu não iria nesse culto, porque eu estava com dores, tá aqui, depois se quiser eu te mostro. Mas eu pensei, eu vou lá. E pastor, quando o senhor chamou para ir na frente, eu fui. E ela coloca, as dores desapareceram. Qual a diferença do pastor Coutinho que vai lá e o pastor Coutinho aqui dentro da casa? É o mesmo pastor Coutinho. Você pode jogar bola comigo, você pode comer lanche comigo, você pode me chamar para tua casa, tomar um café, aleluia. Mas existe uma unção de Deus operando na minha vida, e isso não me faz melhor do que ninguém, porque há unção de Deus na vida de cada um de vocês aí. E a unção do Espírito Santo está aqui no nosso meio. Irmã Valéria, o projeto novo que você começou, em nome de Jesus, o Senhor Deus te traz capacitação para isso. E essa capacitação que eu estou dizendo é uma unção específica nesse projeto. Então, muita atenção aqui, porque você vai receber críticas. As pessoas vão tentar, o inimigo vai tentar usar pessoas para desanimar você, mas não é para parar, porque Deus está com você. Você às vezes vai olhar e vai dizer assim, cadê os resultados? Não, quem planta não tem que abrir terra para ver a semente crescer. É só plantar, dormir, descansar, porque Deus está com você nesse projeto, no nome de Jesus. Receba essa unção sobre você em nome de Jesus. Toca ela, Senhor Jesus, agora. Mais. Toda ela agora. Toda. Mais. Agora, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Mais. Todo. Toda. Mais. Isso. Aleluia, mais, toda, matou que este que bdb calabarabas, toda, mais, aleluia, obrigado Senhor Jesus, obrigado, aleluia, obrigado Senhor Jesus. O louvor vem para cima aqui fazendo um favor, aleluia.